No começo do treinamento, ontem, quando a gente deu uma passeada nos comandos de criação, e eu peguei ali a comando de círculo, alguém perguntou o que que era esse área e preenchimento, e eu falo, estou usando aquele estilo de linha. Deixa eu pegar um estilo de linha zero, peso de linha pode ser 2, é um pouquinho maior. Deixa eu pegar um peso de linha 8, por exemplo. Tá, cor pode ser essa, não tem problema. Ah, eu não expliquei esse área e esse preenchimento. Na verdade, qualquer comando que cria um elemento fechado apresenta essas três opções. Então, se eu pegar retângulo, eu tenho a mesma coisa. E quando eu digo que é a mesma coisa, é a mesma coisa, porque se eu pegar aqui a segunda opção de área, que é role, no comando de retângulo, e eu mudar para o comando de círculo, vai estar role também. Tá? Essas três configurações elas são compartilhadas por todos os comandos que criam elementos fechados. Tá? Então, são parâmetros de elementos fechados. Vamos começar pelo área. A área é um conceito lógico. Eu vou pegar o retângulo. A área é um conceito lógico, tá? Tanto faz você desenhar com solid ou você desenhar com role. Visualmente não tem diferença. É um atributo lógico. E nas propriedades, vai aparecer lá no general, aparece lá no general ou no geometry. Mordi a língua. Material? Não. Mordi a língua. Deveria aparecer aqui. Antigamente a gente usava esse parâmetro e ainda funciona. Eu acredito que funciona, porque na verdade a gente não usa mais isso. O área, um elemento criado com solid, ele pode receber achura, porque a ideia é que ele tem material dentro. Um elemento criado com role, ele é oco, ele é vazio, então ele não aceita achura. Acho que isso ainda funciona, mas é muito pouco usado. Tá? Então, atualmente, o conselho é deixar esse área aqui o tempo todo em solid e esquecer. Tá? Não precisa mais usar isso. Tá? É, é como se isso aqui fosse um furo, vai? Ou um rasgo. Não tem material. Tá? Tem a gente poderia usar para alguma situação em que a gente quisesse criar, tipo, imagina uma chapa, né? E nessa chapa você tem rasgos e você tem furos. Então, esses elementos internos teriam esse atributo role, tá? Mas não se usa mais, tá? Ou se isso aparece automaticamente no comando em si, deixa solid o tempo todo, tá? Mais simples. O que se usa é o fill, o que se usa é o preenchimento, tá? Então, tem três opções. Nesse momento é bom que esteja usando uma espessura um pouquinho grande, tá? Primeira opção, none, é o sem preenchimento. Segunda opção, opaco. Terceira opção,
outlined com linha de contorno. Tá? E quando você pega essa última, você pode pegar uma cor aqui de preenchimento e criar um elemento com duas cores. Quando você cria um elemento com duas cores, a cor interna é definida na caixa de setagens. A cor da borda é definida na cor ativa. Por isso que é bom fazer isso com valor de espessura maior, porque fica mais fácil de ver a borda, tá? Tranquilo? Eu não sei bem o que é o boundary do AutoCAD. Se você puder me dizer o que faz o boundary do AutoCAD, talvez eu possa te dizer se é o mesmo. Se alguém puder me dizer em breves palavras o que é o boundary. Eu não tenho certeza se o AutoCAD tem fio. Tem muito aluno meu que não consegue um conceito semelhante lá. Ele gera um contorno, uma figura fechada. Mas se a figura já é fechada, ela tem um contorno. Ele gera um outro elemento. Então, eu já ouvi esse termo, achura sólida. Acho que é o mesmo que a achura sólida. Tá, eles geram, o boundary gera o contorno do elemento como outro elemento. Tá. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que seria equivalente ao boundary. Não é isso aqui, tá? Eu acho que o fio deve ser o que o Wendel falou, achura sólida, tá? Vamos lá. Eu vou dar mais um conselho aqui. Se você tentar criar um elemento com preenchimento, com fio, seja opaco ou com linha de contorno, e o elemento não aparecer, você fez tudo direitinho aqui na caixa de setagens, mas o elemento aparece assim, só com o contorno, primeira coisa que você vai verificar, pode ser outra coisa, mas a primeira coisa que você vai verificar é o atributo de vista. Primeiro ícone de vista ou Ctrl B, tá? Primeiro ícone de vista ou Ctrl B. Os atributos de vista são chaves que você liga ou desliga para ver ou não ver alguma coisa na vista. Por exemplo, fio. Então, se o atributo de vista fio estiver desligado, você não vê elementos fio, elementos preenchidos. Da mesma maneira, se o peso de linha, line weight, estiver desligado, você enxerga tudo com peso zero. Então, se você tentar criar uma linha com peso diferente de zero e a linha não aparece, se o elemento não aparece com peso diferente de zero, atributo de vista, procura peso de linha. Se você tenta criar um elemento preenchido e não aparece preenchido, atributo de vista, procura fio. Se você tenta criar uma cota, você dá lá os pontos, a cota não aparece, atributo de vista, procura o parâmetro Dimensions. Tá aqui. Você tenta criar um texto, o texto não aparece, atributo de vista, texto. E assim por diante. Tá? Então vamos colocar lá nas notinhas. Isso é uma das coisas que atrapalha muito o usuário iniciante, né? Se você espera
visualizar algo e esse algo não aparece, vamos botar uma vírgula, verifique primeiro os atributos de vista. Você pode ativar com Ctrl B. Pode ser outra coisa, mas a primeira coisa a verificar antes de pedir por um suporte é o atributo de vista. Oi, Silvano. Ok. Vamos para a tela 120. Tem mais um atributo chamado transparência. Então, deixa eu pegar uma outra área vazia. E vamos trabalhar com o comando de retângulo, place block, com opaco, tá? Em algumas aplicações, deixa eu pegar uma cor que não seja do nível, tá? Então, peguei cor verde. Em algumas aplicações, o pessoal tem elemento sobreposto, elemento fechado, pintado, sobreposto. Então, vou mudar para amarelo e vou desenhar parcialmente por cima do verde. E mais um. Vou pegar vermelho e desenhar parcialmente em cima dos dois. Eu posso dar zoom out, posso dar zoom in e escutem um entre aspas no que eu vou falar, né? O elemento verde está atrás, o elemento vermelho está na frente e o elemento amarelo está no meio. Esse atrás, na frente e no meio, entre aspas, porque eu só tenho um plano, eu estou em 2D. Então, na verdade, não tem nada atrás de nada, eles estão exatamente no mesmo plano. Mas existe uma ordem de visualização. Tá? O elemento realmente parece por cima do outro ali. O que define essa ordem de visualização? A ordem de criação. O elemento verde é o mais velho, o elemento vermelho é o mais novo. O mais novo aparece por cima dos mais velhos. Okay? Existem dois atributos ainda que a gente não viu, que podem ser usados para controlar esse tipo de situação. Então, pela ordem da apostila, na página 120, o primeiro aqui é transparência. Transparência é um valor percentual. 0% é uma cor opaca, sólida. 100% transparente é um outro jeito de fazer elemento invisível. Tá? Então eu vou usar 50% para... Eu criei tudo com 0, né? Estava 0 aqui quando eu criei. Todos têm 0% de transparência, são todos opacos, né? Eu vou pegar aqui o vermelho, usar o jeito rápido, eu vou botar 50% de transparência. Eu esperava ver um elemento transparente, o elemento não veio transparente. Primeira coisa que eu verifico é atributo de vista. Existe uma chave transparência. Se eu ligar, eu passo a ver elementos transparentes. Me dá um OK se vocês entenderam transparência de um elemento. Só funciona para elemento fechado, só funciona para elemento com fio, né? Elemento preenchido. Eventualmente isso afeta a cor, né? Ele tá afetando a cor ali do elemento. Você está nesse passo anterior, Wendel? Você está no passo anterior? Tá. Eu selecionei esse elemento mais novo, no meu caso é o vermelho. Eu vim aqui nesse controle aqui de transparência e selecionei 50% de transparência. Como não apareceu,
eu abri os atributos de vista e cliquei e ativei transparência. Tá ok, Wendel? Funcionou? Ok. Outra coisa que eu posso fazer, eu vou dar undo aqui, Ctrl Z, e vou voltar ao que estava antes. Sim, usado em mapas. Às vezes eu quero alterar essa ordem. Tá? Para alterar a ordem, eu posso usar esse último atributo que é prioridade. Cuidado, prioridade é um conceito 2D. Em 3D, eu realmente tenho fisicamente um objeto atrás do outro. Né? A gente só usa esse atributo em 2D. Então, eu criei esses três com a mesma prioridade, prioridade 0. Prioridade é um número inteiro que vai de menos 500 a mais 500. Valores intermediários, assim como na transparência, valores intermediários podem ser digitados no campo que aparece em cima. Então eu vou pegar o verde, e digamos que eu quero que o verde venha para frente de todos. Então eu vou dar 200 positivo para ele. Então ele vem para frente. E de novo eu quero o amarelo no meio. O verde tem 200, o vermelho tem 0. Para o amarelo ficar no meio, eu vou dar 100 para ele. E aí eu alterei a ordem de visualização. Essa janelinha, Jéssica, se você matou, só ativa algum comando que deve voltar. Já tentou. De repente você arrastou para o lado e ficou encaixadinho assim. Se você tiver no outro monitor, talvez esteja no outro monitor. Ah, voltou? Tá normal? Bom, você me avisa se não resolver, tá? Legal. Ok. Eu vou falar um pouco mais agora sobre vistas. Na tela, começando na tela 123. Eu já falei, né, bastante sobre vistas. Eu acho que o AutoCAD não tem isso, vistas pré-definidas. Né? No MicroStation tem até 8. Tem que ter pelo menos uma. Curiosamente, você pode ficar com 0 e você pode usar mais de uma. Né? Até 8. Não sei de ninguém que use 8, nem 6, nem 5. Alguns usam 4, alguns usam 3, alguns usam 2. Na tela 124, ele está pedindo para abrir um outro arquivo. O arquivo view.attr. É só um arquivo um pouquinho mais carregado, só para os exercícios ficarem mais interessantes. Então, usa lá a pastinha amarela, abre o arquivo view.attr. Seleciona qualquer um, letra V, é o segundo com a letra V. Duplo clique. O que eu quero mostrar aqui nesse arquivo, ele é um arquivo um pouquinho mais carregado, ele tem textos, cotas, vários elementos usando várias simbologias. Só para mostrar que os atributos de vista, eu vou pegar aqui o ícone da vista número 2, que é essa aqui. Então, quando você abre os atributos de vista
a partir do ícone da vista, se vocês olharem... Opa, deixa eu ligar o meu utilitário de desenhar na tela. Quando vocês usam o ícone para abrir o atributo de vista, eu usei o ícone da vista 2. Então vocês podem ver aqui duas vezes que aparece vista 2 e vista número 2. Então esses são os atributos da vista 2. Então na vista 2 que eu estou controlando agora, eu posso desligar textos, posso desligar achuras, posso desligar cotas. Mas elas continuam visíveis, por exemplo, aqui na vista número 3. Como é que eu mudo a vista que a caixa está controlando? Se você quiser, você pode vir aqui nesse View Number, que fica aqui, e trocar um número aqui. Só vão estar disponíveis os números das vistas abertas. Então só tem aqui 1, 2 e 3. Posso pegar o 3 e aqui vocês podem ver que o Dimensions continua ligado, o Text continua ligado e o Patterns continua ligado. Então cada vista tem o seu próprio conjunto de atributos de vista. Outro jeito rápido de mudar que vista eu estou controlando é clicar na barra de topo da vista. Eu vou clicar aqui no topo da barra da vista 1. Então já mudou aqui para a vista 1. Tá? Se você quiser salvar estas vistas assim, a vista 2 sem texto, sem cotas, sem achura, Save Settings, Ctrl F. Ok? Tem uma diferença aqui entre MicroStation e AutoCAD. As vistas no MicroStation elas são mais independentes, tá? No AutoCAD são mais, elas trabalham mais iguais, né? Por exemplo, vamos falar um pouquinho mais de níveis. Eu tenho duas caixas de diálogo para trabalhar com níveis. A primeira é esse ícone de folhinhas amarelas. Tem um ícone muito parecido de folhinhas verdes. Nós vamos primeiro falar do folhinhas amarelas, que é o Level Display, visualização de níveis. Tem uma parte intermediária aqui que vocês podem ajustar o tamanho. E vocês podem ajustar o tamanho da caixa em si. Deixa eu abrir um pouquinho mais. E de novo é por vista. Então, como a última vista que eu cliquei na barra de topo é a vista 1, veio com Level Display Vista 1. Tá? Level Display Vista 1. Então, na vista 1, eu posso... onde tem pontinho na coluna Used, significa que tem elemento usando aquele nível, né? Então, eu posso... Estou desligando vários níveis só da vista 1. Então, no MicroStation, eu desligo e ligo níveis numa vista. No AutoCAD, eu ligo e desligo Layer, ponto. Né? O Layer liga e desliga em todas as vistas ao mesmo tempo. Né? Aqui já está numa ordem legal, mas se vocês abrirem um arquivo e os nomes dos níveis não estiverem em ordem alfabética, vocês podem clicar em Name e botar em ordem alfabética. O default aparece primeiro, né, que é o equivalente ao 0 do AutoCAD, ao Layer 0. Tem um outro truque aqui, que aqui tem pouco nível, né, relativamente, mas quando você tem uma quantidade bem grande, às vezes você quer ver só os usados. Então você clica na coluna usado uma vez, junta tudo na parte de baixo. Se você clicar mais uma vez,
junta tudo na parte de cima. E como eu ordenei por ordem alfabética, então todos os níveis usados em ordem alfabética. Depois todos os não usados. Essa parte intermediária, nesse momento do treinamento, só tem o nome do arquivo que a gente está usando, viu? A TTR aqui. Se você quiser ganhar um espaço e fechar essa parte intermediária aqui, é só desligar esse ícone aqui. Tá? No final da parte 2D eu vou pedir para vocês abrirem de novo. Tá? Nesse momento não está trazendo nenhuma informação adicional. Essa lista tem 3 cores. Né? A cor azul indica um nível ligado, um nível visível. A cor branca indica um nível desligado, um nível que não está visível. E a cor verde indica a cor ativa. Tá? Indica o nível ativo. Se você quiser usar essa caixa para definir o nível ativo, é um duplo clique. Então, eu dei um duplo clique aqui no level 40, então aqui ficou level 40. Tá? O level display é aberto usando esse iconezinho de folhinhas amarelas. Tá? Então tem nível que tem elemento, mas não está visível na vista. Tudo bem, Luiz? Cristiano, tudo bem? Conseguiu achar o level display? Cristiano, ok. Luiz? A palavra ativo identifica o nível que a gente está usando para desenhar. Tá? O azul e o branco é ligado, desligado. Tá? O ativo é ligado. Né? O ativo é ligado. Se você usar o botão da direita, deixa eu... Bom, deu para entender, né? Vistas diferentes, atributos diferentes, níveis ligados e desligados diferentes. Né? Tem um ícone aqui que é o primeiro, aplicar a todas as vistas abertas. Se você clicar nesse primeiro ícone, o que você fizer aqui, você está controlando todas as vistas ao mesmo tempo. Tá? Se você quiser, usando o primeiro ícone, você pode controlar todas as vistas abertas ao mesmo tempo. Agora eu vou fechar a vista 3, vou fechar a vista 1 e vou maximizar só a 1, só para falar agora. Com o botão da direita, em cima dessa lista, vocês podem fazer, tem algumas operações rápidas aqui. Tipo all off, desliga tudo. Sim, César, eu tô gravando. Eu não desliguei tudo. Por quê? Porque sobra o nível ativo. Sobra o nível que eu estou usando para desenhar. Tá? Botão da direita, assim como tem o desliga tudo, all off, tem o liga tudo, all on. Às vezes, você está examinando um desenho e você quer desligar certas coisas. Por exemplo, digamos que eu quisesse desligar esse texto aqui, né? Então eu poderia só colocar o cursor em cima, ver que isso está usando o level 54, podia vir aqui na lista, localizar o 54 e desligar. Aqui é um arquivo simples, não tem muito problema fazer isso, a lista é pequena. Mas imagina um arquivo bem complicado, com centenas de níveis, não vai ser muito confortável localizar o nível e desligar. Tá? Então, você pode clicar com o botão da direita
e você pode pegar essa opção de desligar o nível identificando o elemento, off by element. Então você simplesmente clica no elemento e o nível do elemento é desligado. Então eu não quero esses textos, digamos que eu não quero esses símbolos, esse símbolo também eu não quero, esse símbolo eu também não quero. Tem mais um texto aqui que eu não quero. Opa, não está desligando. Por quê? Porque provavelmente esse é o nível ativo, é onde eu estou desenhando. Então, para conseguir desligar esse cara que está no level 40, eu vou dar um duplo clique no default que está vazio, tá? Então, ligar ele não vai fazer aparecer nada de especial. Então, ops, eu peguei o errado. Vou fazer de novo. Off by element. Não quero esses textos, não quero essas cotas, não quero esses símbolos, não quero esses símbolos, não quero esse símbolo. Quero isso aqui também. Tá. Então é fácil de você desligar níveis. Eu nem sei os nomes dos níveis que eu desliguei, tá? Mas visualmente às vezes é mais fácil identificar do que descobrir o nível e desligar aqui na lista. Vou ligar tudo. Outra coisa que é legal com o botão da direita aqui é que às vezes eu quero trabalhar só com um nível, um layer. Digamos que sejam essas paredes amarelas aqui. Então você pega essa opção, desliga tudo, all, exceto o elemento que eu vou identificar. Então vou identificar essa linha amarela aqui. Ficou só as paredes. Que é esse nível PLG aí. E as achuras devem estar no mesmo nível. Ctrl Z não funciona para desfazer essas ações. É verdade, só deu um Ctrl Z agora, não mudou. Mas existe undo e redo de vista. Vocês têm aqui um undo e redo de vista. Você pode desfazer as operações de vista, inclusive de manipulação, né? Mas eu estou voltando todas as operações de vista que eu fiz, tá? Tem undo e redo de vista. São essas duas setinhas nos comandos de vista. Tá. Então, o level display, que aliás, deixa eu não me lembro. Opa, ainda não abri minhas notas. Eu acho que eu já pus lá, né? Só para conferir. Não, não pus. Vocês podem usar vou colocar aqui depois o Ctrl B. Vocês podem usar Ctrl E para abrir o level display. Tá? Essa caixinha que a gente está usando. Como ela é muito usada. Ctrl E. Tá? O level display então serve basicamente para ligar e desligar nível e tem essas operações aqui para usar no botão da direita. O ícone das folhinhas verdes é o level manager. Lembra, né? Toda vez que eu falo manager, significa que a caixa pode criar, apagar e alterar o que ela gerencia. No caso, os níveis, os layers. Só uma dúvida, caso se desligue um level e uma vista. Não, então, no MicroStation são independentes, Thiago. Você desliga por vista. Eventualmente, se você quiser usar no level display, tem essa opçãozinha aqui, que se você quiser controlar todas as vistas ao mesmo tempo, você pode clicar nessa opção e o que você fizer aqui vai valer para todas as vistas abertas. Mas normalmente você controla vista por vista. Pode-se criar uma tecla de atalho para isso. Caleb, não precisa, é o Ctrl E, né? Se você está falando de abrir a caixa do Level Display. Tá? É o Ctrl E para abrir. Não sei se é disso que você estava falando.
Dá para criar novas teclas de atalho, dá para criar, sim, dá para criar. Você tem que saber o comando digitado, né, que você vai associar à tecla de atalho. Tá? Tem jeitos de saber. Tá? Ok. Tá, estava falando do Level Manager. O Level Manager tem um ícone para criar um novo nível, né? Ele cria uma nova entrada aqui, você dá o nome que quiser para o nível. E é aqui que você define a cor, o estilo e o peso de linha que é usado nas opções de By Level que a gente seleciona nos atributos da caixinha atributos. Se o nível estiver vazio, acabei de criar esse XXX aqui, e portanto ele está vazio. Se eu selecionar esse nível e clicar no segundo ícone, que é o Delete Level, ele apaga. Se eu pegar um nível usado, que nem esse A11 aqui, tem um pontinho aqui na coluna usado, e eu clicar no Delete Level, alerta, esse nível está em uso. Antes de ser deletado, todos os elementos desse nível precisam ser movidos para um outro nível. E aqui você pode escolher. Então você escolhe para onde os elementos vão, clica no Remap, ele move os elementos de nível e apaga o. Na versão anterior, eu acho que ele só falava, não dá para deletar, o nível está usado. Ok? Existem mais propriedades dos níveis, além desses que a gente está visualizando, né? Lembra, qualquer caixa do MicroStation com colunas, você pode colocar o cursor na coluna, na identificação da coluna, botando à direita e fazer com que apareçam mais propriedades. Ou você pode clicar com o botão da direita em um nível e pedir propriedades, e vai aparecer aqui todas as propriedades do. Aqui tem uma curiosidade no Usage, na aba Usage, ele vai mostrar, eu peguei esse A11 aqui, tem 3 linhas, 2 line strings, sequências de linha, né, e 40 células, equivalente a blocos. Ok. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não. Alguma pergunta sobre vistas, sobre níveis? Ok. Então, eu só vou acrescentar aqui, né? Lembra do Ctrl F? Eu falei que ele salva tudo sobre vistas, incluindo atributos de vistas e incluindo a definição de níveis ligados e desligados.